ter uma análise, desde o dia que já podemos entender alguma coisa na vida, desde pequeno, que começamos a entender alguma coisa, e teríamos condições de encher livros, até a trajetória, principalmente na minha idade, estou um pouquinho mais avançado, daria para escrever alguns livros de toda a história, de derrotas e vitórias, fracassos e vitórias. Mas uma coisa eu coloquei na minha mente: saí de São Lourenço do Sul, vim para Alvorada, trabalhei como compositor, depois vim para a Cavalhada e comecei, olhei algum amigo lá trabalhando em sapataria e disse: olha, eu vou trabalhar em conserto de calçado. Não sabia trabalhar, não tinha pai, não tinha mãe aqui, não tinha condições financeiras, apenas fiz uma bodeguinha ali, sem máquina, sem lixadeira, e ali comecei. E uma coisa eu coloquei na minha mente: nunca vou voltar para meu pai, para minha mãe, dizendo que um dia passei fome. Eles vão pensar que eu estou bem, para não se sentirem tristes e infelizes. E assim foi a vitória, com a graça de Deus. Hoje eu tenho algo melhor para morar, família formada. Enfim, Deus nos dá a bênção quando não desistimos. Confiamos em Deus. Que Deus abençoe para que, e logo em seguida, alguém teve coragem de casar comigo naquela pobreza, não? Teve coragem de casar comigo, e ela acreditava também na vitória. Acreditava que trabalhando iríamos adquirir. E com a graça de Deus, tem muito mais do que aquilo jamais almejei. Eu pensaria ter apenas um cantinho para morar, mas Deus deu muito mais. Mas, diz a palavra de Deus: buscar e achareis. Enfim, tudo aquilo que buscamos com fé em Deus, certamente obteremos. E aqui a história de Moisés. História de Moisés, desde pequeno, queriam levar ele, o rei do Egito, que ia destruído. Mas ficou no império do governo, e depois ele teve que fugir dali e ficou 40 anos no deserto. Mais de 40 anos no deserto, Deus chama esse homem para levar o seu povo, tirar o seu povo da escravidão e levar esse povo para um lugar seguro. Mas, ao tirar esse povo, ele encontra na frente, quando o rei do Egito permitiu que eles saíssem, mas eles pegaram tudo e andaram rápido, mas logo à frente encontraram o quê? O Mar Vermelho. Como atravessar este mar? Meus amados, trazendo para nós, muitas vezes também não encontramos em nós mares, dificuldade, problema, e ficamos pensando: como poderemos atravessar? E para isso, montanha de um lado, mar à frente, inimigos nas costas. E o que diz a palavra de Deus em Êxodo 14, verso 15? Êxodo 14, o verso 15. Qual é a ordem de Deus deu a Moisés que fizesse? E disse o Senhor a Moisés: por que me chamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, porque clamam a mim. Dizem aos filhos de Israel que marchem. Marchar, irmãos. Ninguém, certamente, a maioria nem sabia nadar. O mar na frente. Mas a ordem divina, pela fé, eles deveriam marchar. Será, irmãos, que muitas vezes nosso Pai Celestial diz a mesma coisa para nós? Filho, marche. Mas nós começamos a olhar as dificuldades, montanha de um lado, mar do lado, de um mar, montanha daqui, um exército atrás de nós, como estava acontecendo com o povo de Israel. Mas a ordem de Deus era marchar. Se os filhos de Israel não marchassem, não acreditassem na palavra de Deus, o que aconteceria com eles? Com aquele exército enorme atrás deles. Mas a palavra de Deus, que eles marcharam, confiaram na palavra de Deus. Êxodo 15, 1 e 2. Êxodo 15, 1 e 2. Então entoou Moisés aos filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram:
Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. E o verso 2. Ele projetou, essa Bíblia aqui que tem umas interferências no meio. E o verso 2 agora. O Senhor é o homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Meus amados, o Senhor ordenou para que eles marchassem. E vamos aqui lermos um pouquinho mais a palavra de Deus, que Moisés cantou. Entoou Moisés, o filho de Israel, este cântico ao Senhor, dizendo: cantai ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Por quê? Quando eles obedeceram a voz de Deus, o mar, a ordem de Deus que levantasse a sua mão, e o mar se abriu, tornou-se terra seca. Quando passaram para o outro lado do mar, com a vitória ganha, eles cantaram um cântico de louvor a Deus, dizendo que os cavaleiros e o exército de Faraó que estava atrás deles, ao ultrapassar o mar por outro lado, eles perceberam que logo a ordem de Deus que disse que Moisés levantasse sua mão, e o mar se fechou. E o mar se fechou. O que aconteceu com todo aquele exército? O que aconteceu com todos aqueles guerreiros? Carros fortificados, bem montados, com todo o armamento mais poderoso da terra naquela época, como poderíamos comparar hoje os Estados Unidos, com todo o seu potencial de guerra. As nações tremem quando os Estados Unidos tomam a posição, os americanos, de ir à guerra. E aquele povo fortificado. Mas a palavra de Deus, por isso que Moisés cantou ao Senhor. E perante Deus, ou com Deus em nossa vida, precisamos temer. Deus é poderoso e Ele nos dará a vitória. Um cântico de triunfo e vitória, exaltado é o poder, a majestade e a glória de Deus. Do Senhor vem a vitória, nele podemos confiar. Meus amados, muitas vezes nós tentamos adquirirmos, obtermos vitória pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria força. E alguns conseguem, sabedoria, adquirir alguma coisa, mas logo vê que tudo aquilo que ele consegue não tem sustentabilidade. São frágeis. É como construir uma casa na areia. Crescem velozmente sobre a terra, adquirem muitos bens, muitas propriedades, muitas glórias terrenas, mas no decorrer da vida percebe que tudo aquilo que é adquirido foi construído sobre areia. Mas aqueles que confiam em Deus constroem a sua vida na rocha que é Deus. Por isso eles creram pela vitória e venceram e atravessaram o mar das dificuldades, o mar do sofrimento, o mar da angústia, o mar de tantas coisas, como diz a palavra de Deus, um mar de sofrimento, um mar de miséria, um mar de a pessoa não acreditar nem em si mesmo, mas Deus tem um plano maravilhoso. E Apocalipse 15, verso 3, que diz lá, irmãos, Apocalipse 15, o verso 3, a palavra de Deus é a única fonte que dela podemos tirar resposta para todas as nossas indagações. Somente a palavra de Deus pode nos trazer o que é vitória. E a vitória se encontra em quem? Eu troquei minha Bíblia com a Bíblia menor, letra menor, e está com dificuldade. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 15, os remidos entoam o cântico de Moisés, e o Cordeiro
e o cântico do Cordeiro. Eles ficaram felizes, poder atravessar para o outro lado do mar. Mas muito sofrimento e muita dor ainda teriam que passar. Ficaram 40 anos no deserto. Mas também, nesse mesmo versículo, fala do cântico do Cordeiro, que um dia vamos estar juntos na eternidade. E lá não teremos mais nenhuma dificuldade como tiveram o povo de Israel no sair do Egito. Sofrimento. Enfim, quem lê realmente a história do povo de Israel quando saiu do Egito para o deserto, eu perguntaria a mim, será que eu ia suportar? Só obviamente quando Deus fazia presente com eles. Quando eles, para entrar no mar, Deus coloca uma nuvem de luz para eles. E a mesma nuvem que era de luz para o povo de Israel atravessar o mar, era a parte sombria para que os egípcios e os soldados não pudessem ver o povo atravessando. E automaticamente, quando eles viram o mar aberto, acharam, agora é a nossa vez, agora pegamos esse povo. Assim, meus amados irmãos, é a nossa batalha contra o mal, contra o pecado, e para vivermos neste caminho, até chegarmos na fronteira, como chegou o povo de Israel do Egito para a terra, para o deserto, e depois para a Canaã terrestre. Nós um dia temos que lutar para quê? Quando Cristo retornar, não teremos mais lutas como eles tiveram. Uma nova vida, um novo lar, uma felicidade perpétua, totalmente diferente daquele povo, né? Que ainda depois do Israel, depois daquele povo ter essa vitória, ainda o mundo continua em problema e dificuldade. E por isso vamos agora estudar um pouco mais a respeito o cântico do Cordeiro. Vemos aqui o cântico de Moisés. Agora o cântico do Cordeiro. Porque a palavra de Deus faz essa referência de Cristo como Cordeiro. Cordeiro é um animal humilde. Mesmo quando é levado para o matador, esse cordeiro não berra, ele vai em silêncio. E Cristo foi levado para o matador, e ele não blasfemou, nem gritou, e apenas dizia, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por isso Cristo, a palavra de Deus faz referência, e tem muito mais que podemos colocar nesse referente a Cristo sobre essa palavra Cordeiro. Jesus foi o maior lutador que houve neste mundo. Será que houve outro além de Jesus? Sua vida foi uma luta. Jesus foi o maior lutador e sua vida foi uma luta. Não havia lugar para ele nascer. Ainda bebê teve que fugir para o Egito. Fazendo ainda referência aqui, não houve lugar para ele nascer, me lembro do Dia das Mães, né? Que as mães de hoje, muitas vezes, geralmente têm a comodidade, né? Um hospital, médicos, enfermeiros, né? E ali tem assistência social, enfim, geralmente nem todas as mães têm esse privilégio, mas Cristo diz aqui que não tinha lugar para nascer. Mas ele não era dono do universo? Tudo não era dele? E como tudo era dele, a pouco ele não tem nada. Vemos aqui o ponto da humildade, ponto que Deus se humilhou de tal maneira. Colocar-se entre os seres humanos o mais frágil de todos, para que através dele pudéssemos ter uma experiência de vida e ver como Jesus venceu. Também poderemos ser vencedores. Ainda bebê teve que fugir para o Egito. Obviamente que ele não pôde fugir sozinho, sua mãe e seu pai o levaram. Foi criado na pobreza, no trabalho pesado de carpinteiro, porém, enquanto serrava a madeira, cantava hinos ao seu Pai Celestial. Será nós, quando trabalhamos, quando andamos, quando fizemos alguma coisa, as mulheres, quando estão limpando a casa, muitas vezes a mulher não gosta de limpar a casa, uma não gosta de cuidar da panela, enfim, cada um de nós temos um lugar que não gostamos. Mas será que Cristo, ele disse que quando serrava a madeira, foi ele que plantou semente para criar as madeiras, não?
Vemos aqui, não? Foi ele que criou, deu ordem, que os arbustos, as árvores cresceram. E agora ele, ali, serrando a madeira. Por que ele serrava a madeira? Será porque ele era um mau filho, porque ajudava sua família no sustento? Mas será que ele não poderia dar ordem? Como deu mais tarde, vemos na história dos pães, né, dos peixinhos. Será que não poderia dar ordem? Pelo seu, e as panelas do seu pai, de sua mãe encher? Estava lá sem roupa, podia dar ordem, não havia uma roupa para ele? Será que poderia ou não poderia? Acho, irmãos. Tudo ele podia fazer, por que não fez? Porque ele queria se tornar como nós. Para que através de Cristo, como vencedor, também poderemos ser vencedor. Pela luta, pelo trabalho. Não em casa de jogos. Muitos querem ficar ricos jogando. Ah, porque o fulano lá do outro lado do mundo está bilionário, multibilionário, então todo mundo corre para os bancos, casa lotérica, jogando para tornar-se poderoso, ricos, mas um só acerta. E muitas vezes essa pessoa, quando adquire tudo o que ela quer, muitas pessoas são assassinadas, ou elas próprias se destroem, porque perde o senso do valor daquilo que adquiriu. Por Cristo mostra aqui, ao trabalhar na carpintaria, que nós, como diz ele na palavra de Deus, lá em Gênesis, do suor teu pó, do suor teu rosto, comerás o teu pó. E Cristo também fazia o mesmo, para ajudar a sua família. Meus amados irmãos, jovens e crianças que estão aqui, temos feito o papel de Cristo, ajudando os pais, família, no adquirir o pão, no adquirir o vestuário, enfim, no sustento da casa. Jesus aqui é o exemplo para cada um de nós. E diz a palavra de Deus, no seu mandamento, que grande bênção recebe aqueles que cuidam dos seus pais e ajudam no trabalho. No trabalho pesado carpinteiro, porém, enquanto serrava a madeira, cantava hinos seu Pai Celestial. Quando o homem, após ser batizado, foi para o deserto, onde jejuou 40 dias, ali foi tentado pelo diabo. Jesus passou sem comer 40 dias. E eu pergunto para mim, não sei para o irmão, quanto tempo conseguimos ficar sem comer? Nós parece que estamos tão envolvidos no comer, beber, vestir, né? Mas diz a palavra de Deus que Cristo, 40 dias, Cristo se isolou para o deserto. 40 dias ele jejuou para vencer quem? O nosso maior inimigo. Temos que ter aqui tudo o que Cristo fez para nos dar o exemplo, para nos dar a sustentabilidade e para crermos que através de Cristo Jesus poderemos ser vencedores. Ele jejuou, ficou sem comer, para vencer o próprio inimigo das almas. Seu ministério de amor e bondade foi perseguido e atormentado por inimigos que o em nome difícil, que a minha língua me é presa, para pegá-lo em alguma cilada. Após fazer o bem, recebeu só o mal, afronta, zombaria, insultos e calúnias. Falarmos aqui, meus amados irmãos, quantas pessoas dizem, até eu, muitas vezes, né? A gente reclama muito, não reclama? Qualquer coisinha para nós parece tão difícil, né? Alguns enxergam demais, outros escutam menos, outros não escutam, mas não estou reclamando que eu estou com um pouco problema de audição também, já quero comprar um aparelho e eu retruco, pouquinha coisa. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo passou por toda a dificuldade para nos socorrer, nos dar a vitória. E se nós não tivermos ainda nesse tempo em que vivemos, esta vitória, saberemos que quando Jesus retornar, e quando Cristo estava na terra, pelo seu poder, curava os enfermos, os surdos ouviam, os cegos enxergavam, coxos aleijados, coxos andavam. Sim, irmão, se nós cremos em Jesus Cristo, Ele é a nossa certeza, que um dia, a guerra que sofremos deste lado, aqui na terra, teremos vitória para sempre. Por isso,
Cristo nos deu aqui exemplos maravilhosos de vitória. Em Isaías 53, verso 13. Isaías 53, o verso 13. O profeta Isaías, em profecia messiânica, já apresentou tudo que Cristo passaria para que, através do seu sofrimento, um dia terminasse o nosso sofrimento sobre a terra. Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, como um que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Muitos quadros, muitos filmes pintam Jesus com aquela beleza, né? Pintam Jesus como majestoso. Na verdade, a palavra de Deus, que ele viria essa terra sem forma, era desprezado, rejeitado. Alguns diziam: quem é esse? Filho de José, filho de Maria, aquele carpinteiro? Quem é esse para dizer que é o Messias? Meus amados, mas já na profecia estava escrito que ele viria a essa terra dessa maneira, com mais humilde entre os homens. Por que será que ele não veio com beleza e glória? Percebemos que no mundo atual, irmãos, quando alguém se apresenta muito bem, quando se apresenta com um bom carro, bem vestido, e tem muito dinheiro, corre muita gente para o encontro dessas pessoas. Mas será que essa pessoa vai ao encontro delas por amor a essa pessoa ou por algum interesse? Geralmente por interesse. Então Cristo veio dessa maneira, frágil, sem beleza, sem riqueza, na pobreza, para que todos que fossem a Ele crescem pela fé, aceitassem Ele como um Messias, não porque Ele tinha alguma coisa, e procuravam andar com Ele, porque viam nele algo especial. Viram, creram que Ele somente poderia e era o Filho de Deus, pelos milagres, pelos prodígios e pela vida que levava a fidelidade aos homens e a Deus. E agora ainda no verso, vemos o verso 3, agora vamos ver o verso 7 do mesmo capítulo de Isaías 53. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus amados, a recente tinha feito a referência sobre o cordeiro, e a palavra de Deus confirma que ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Quanta dificuldade, irmão, temos para fechar nossa boca, não temos? Muitas vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar, mas Jesus Cristo tinha todo o motivo, ou não tinha, para blasfemar daquele povo, da ingratidão daquele povo, depois de tanto bem que tinha feito pelaquela humanidade. Quantas pessoas curavam, quantas pessoas alimentadas, e agora essas pessoas que ele fez todo esse bem, fugiram. Alguns que não quiseram estar na turba, vai ficar longe, para não achar que poderiam ser incluídos com aquele sacrifício de Cristo. Mas diz a palavra de Deus que ele calou-se e foi tranquilo, porque a missão dele não era sua, era a sua missão de salvar a humanidade. Meus amados, será que vale a pena, como diz a palavra de Deus, quando ele estava pendurado na cruz, com as pessoas bofeteando, cuspindo nele, colocando vinagre, e o que disse Jesus? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quando alguém se revolta contra nós, será que não deveríamos fazer a mesma oração? Como aconteceu o diácono, que estava sendo Estevão, foi apedrejado, e ele fez a mesma coisa. Esse homem de Deus fez a mesma coisa, como Cristo disse na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por isso são exemplos que a palavra que Cristo nos deu, e o diácono Estevão também nos deu. E eu conheci um homem, vivi lá em São Lourenço do Sul, era gurizinho ainda, no tempo da guerra da Alemanha, enfim, os alemães
não queria que alguém, na igreja não queria que falasse alemão, mas só tinha alemães praticamente na igreja, e alguém esbofeteou esse irmão. Ele ofereceu o outro lado do rosto, e o irmão não teve coragem de bater, porque ele disse: temos que levar uma mensagem para que todos entendam. Como poderia falar só na língua nossa, se outros que estão ali não entenderiam a palavra? Então Cristo veio de maneira bem simples, para que todos nós pudéssemos entender a sua missão, para que pudéssemos nele obter o caminho para a vida eterna. São João 19, verso 30. Em capítulo São João 19, verso 30, também o discípulo amado João tem uma mensagem maravilhosa para nós aqui nesta manhã. São João 19 e o verso 30. Diz alguém que gosta quando a igreja folha a sua Bíblia, e vemos aqui o barulho mais maravilhoso, porque através de cada folha da mensagem de Deus tem uma mensagem gloriosa, nos conduzindo ao pé da cruz, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus, pão da vida, água da vida, ele queria o quê? Naquele momento, beber vinagre ou água? Queria água. E pela maldade da humanidade, deu vinagre. Mas Cristo, silenciosamente, ou Cristo disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eu não vou tocar da Bíblia outra vez. A Bíblia, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então Jesus, vemos aqui na sua palavra, Cristo fazer milagres, não para que se gloriar a si próprio, mas para que o povo crescesse que ele era o Messias. Ao ponto que mais tarde pediram mais milagre, mas ele não fez. O povo queria ainda que ele, para testar Jesus, para obedecer o homem, ele parou ali dizendo: esse povo me ouve com os ouvidos, mas seu coração está empedernido, não aceita a minha palavra. Graças a Deus que não são todos. Foi o brado da vitória, vitória sobre a morte. Cristo clamou: Pai, está consumado, está tudo terminado. Então, quando deram o vinagre para ele, disse: está consumado, está terminada, a obra foi finalizada. Foi o brado da vitória, vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás. Está consumado, ganhar a batalha. Sua destra e seu santo braço lhe alcançaram a vitória. Como vencedor firmou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado. Desejado das nações, página 758, a nossa irmã Ellen White escreveu sobre este tema maravilhoso. Alcançar a vitória foi o começo da nossa mensagem. Neste mundo corremos a vitória, mas sabemos que nem tudo o que conseguimos nessa vida vai durar para sempre, é por pouco tempo. Mas Cristo estava falando da vitória eterna. Pela sua vitória nós podemos vencer. Apocalipse 1, 17 e 18. Apocalipse 1, 17 e 18. E o apóstolo João, o mesmo apóstolo que escreveu o São João, esse mesmo apóstolo escreve Apocalipse na ilha de Patmos, quando ali foi condenado a morrer naquele lugar, por causa do nome de Cristo, da mensagem que ele tinha para nos levar. E ali ele recebe esta visão sobre a mensagem a qual vamos ler. Apocalipse 1, 17 e 18. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Vemos Jesus após sua ressurreição. Agora aparece o apóstolo João. Caí aos seus pés, ele disse: não temas, eu tive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave do abismo. Quer dizer, ele tem a chave na mão. Só Cristo pode nos dar
ou nós que escolhemos o caminho errado. Ele tem a chave do inferno, também a chave das portões celestiais. Depende de nós, irmãos, de aceitarmos ou não. Ainda continuaremos mais um pouquinho sobre Apocalipse. Apocalipse 5, 12 e 13. Apocalipse, para aqueles que são mais jovens, quem sabe, não sei se todos entendem, é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. 5, 12 e 13. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e louvor. E então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: meus amados, aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vemos pouco tempo atrás, Cristo estava dependurado no madeiro, mas agora está sentado sobre o trono da destra de Deus. O Cordeiro de Deus estava agora no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. É por esse motivo, irmãos, que até hoje a igreja de Deus permanece assim, porque a sua palavra é eterna. Aquele que está sentado no trono do Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E a pergunta é: a quem estamos seguindo? Diz o velho ditado que diz sempre: para sermos vitoriosos, temos que andar com aquele que tem cabeça erguida. Tem outro ditado: diga quem és, diga com quem andas e diga com quem és. Então, na verdade é, se nós andarmos na procura de algo melhor, vamos procurar pessoas que nos ajudem a subir, não descer. Obviamente que temos que estar entre as pessoas que estão caídas no mundo da miséria, mas temos um grande perigo, irmãos, de sermos muitas vezes influenciados por essas pessoas, que já aconteceu em muitos casos, que a pessoa vai para ajudar a outra e termina caindo na armadilha. Por isso temos que orarmos a Deus, colocarmos nossa vida no mão de Deus e pedir que Deus, através do Espírito Santo, nos acompanhe para buscar essas almas, essas pessoas que estão no fundo da miséria e levar aos pés de Jesus Cristo. E Apocalipse ainda 7, e o relógio está dizendo: se me entregar atrasado, vamos ter que aguentar um pouquinho mais. Apocalipse 7, 10, 12 e 17. Apocalipse 7, 10, 12 e 17. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Agora verso 12. Dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E o verso 14: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são esses que vêm de grande tribulação, lavar as suas vestiduras e alvejar no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, e no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Enfim, quando chegarmos na eternidade, quando estivermos lá, vamos perguntar para Jesus: por que este povo são tão felizes? Cristo vai dizer: você sabe, porque eles vieram de uma grande tribulação. Por isso, no começo falei, quando temos uma vitória em alguma coisa, vem a alegria. Só que as vitórias dessa terra estão transitórias, e esta alegria que está aqui será eterna. Meus amados, não nos apeguemos às coisas terreais, elas terminam. Ainda 19, 6 a 7, do mesmo capítulo de Apocalipse 19, 6 a 7. A palavra de Deus tem a resposta para nossas indagações e para que podermos através dela, nós encontrar, firmar a nossa fé em Cristo Jesus. 6 e 7. Então ouvi uma voz de numerosas multidões, como de muitas águas,
e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do seu Cordeiro, cuja esposa se ataviou, pois lhe foi dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça do santo. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são as verdadeiras palavras de Deus. Vemos aqui, irmãos, as bodas do Cordeiro. O que os irmãos creem? Que este casamento, o Cordeiro com a sua igreja, vai demorar-se ou está breve para chegar? Será que as profecias da palavra de Deus estão se cumprindo? Como é que está a nossa... Diz a palavra de Deus que temos que ser vigia. Como é que está a nossa vigia? Estamos vigiando? Estamos ao ligarmos a televisão e o rádio e as coisas que acontecem diariamente, será que essas coisas estão dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo está retornando? Eu vejo uma situação complicada nesse mundo atual. Os seres humanos estão se apegando a muitos bens terrestres, se fixando aqui na terra com os bens terrenais. Mas chegará um momento, irmãos, que essas coisas não terão mais nenhum valor. E se nós apegarmos essas coisas, porque a ordem vai vir do poder romano fazer uma proposta para nós. Que proposta vão fazer? Se vocês me obedecerem ao poder terreno, nosso poder, o poder que eles vão ditar, sabemos que é a ordem principal, vai ser do sábado, forçar o ser humano a desobedecer o sábado para guardar o domingo. E mais, se vocês obedecerem às minhas ordens, vocês terão tudo. Poderão ir, voltar, comprar, vender, terão recompensa, enfim, 1000 propostas maravilhosas. Não foi isso que o diabo fez para Jesus? Se tu prostrares e me adorares, eu te darei tudo. Tudo. Não foi isso que fez? E essa proposta está armada, irmãos. Prontinha. Para os fiéis de Deus. Meus irmãos, qual é a proposta melhor que tem? Qual é a proposta melhor que tem na palavra de Deus? E essas coisas que os homens vão oferecer para nós será temporário, será para sempre. E mesmo que fosse para sempre, ora, enquanto viver, mas saber que a nossa vida é temporária, é curta. Cristo está nos oferecendo um reino. E esse reino foi comprado por sangue, não por ameaça. Realmente, meus amados irmãos, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, logo vem perseguições. Muitos acham que vir para a igreja adventista, para a igreja verdadeira, que não terá nenhum problema. Será assim? É assim? Como foi com Cristo? Cristo tinha um problema no céu? Cristo tinha fome no céu? Tinha miséria? Tinha guerra? Tudo não tinha no céu. Então ele veio para essa terra, aconteceu guerra, miséria, sofrimento e morte. Se nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador e queremos a vida eterna, temos que, para obtermos a vitória, temos que aceitar o desafio da palavra de Deus e não nos curvarmos perante os inimigos dessa terra que lutam contra o servo do Deus vivo. Por isso, amados, Cristo é o digno de honra e glória, que somente Ele é vencedor. E seremos vencedores se andarmos com Jesus Cristo. Para finalizarmos ainda, vamos ler o Apocalipse 14, 1 a 3. 14, 1 a 3. A palavra de Deus nos dá certeza de que em Cristo seremos vitoriosos, que só em Jesus podemos receber a vitória. Olhei, eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico
diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão 144 mil. Aqui tem uma referência de um povo especial. Muitas vezes nós ficamos envolvidos, preocupados, mas será que só 144 mil salvos? Mas se continuarmos a palavra de Deus, os textos abaixo, depois desse uma grande multidão que ninguém poderia contar, de todas as nações da terra. Como é que é? Então vemos aqui, irmãos, que o cântico do Cordeiro será também o cântico de nossa vitória, porque nele somos vencedores. Cântico do Cordeiro. Para finalizar, no texto 15, 2 e 3. Apocalipse também 15, 2 e 3. E vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoava o quê? O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes, admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quer você, irmão, estar sobre este mar de vidro? Queremos um dia pisarmos neste solo glorioso que nunca mais haverá morte? Diz a palavra de Deus que tudo já está preparado. Falta somente soar as trombetas nos céus. E ao soar as trombetas no céu, algo espetacular e maravilhoso vai acontecer. Certamente algum de nós, porque meus pais estão falecidos, mas dormiram na fé. Enfim, ao soar as trombetas dos céus, diz a palavra de Deus, os mortos em Cristo sairão das tumbas para a vida eterna. E se nós estivermos vivos, o mensageiro Elias um dia pegou na igreja de Amapá, disse: já poderemos estar vivendo a eternidade. Aí ele explicou por quê. Se Cristo viesse agora, nós não vamos passar pela morte. Talvez algumas pessoas sabe que eu tenho essa esperança, porque a rapidez vai as coisas, mas vemos aqui muitas pessoas de meia idade, jovens, certamente, provavelmente, não vão passar pela morte nessa terra sem que Cristo volte. Então já estão vivendo a eternidade. Que eternidade, irmãos? Parou para pensar? Será que vale a pena trocarmos a eternidade por essas coisas desse mundo? Meus amados irmãos, pense consigo mesmo e coloquem as suas vidas nas mãos desse Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, quer dizer, se ele vive pelos séculos dos séculos, nós também viveremos, porque enquanto Cristo viver, nós viveremos. E se ele é eterno, nunca morreremos. Vitória deste mundo são transitória. Ele seja glória. Glória, glória, glória. Porque ele nos remiu e nos salvou. Por isso analisamos cantar 152, falando glória, glória.